Voltou todo mundo? Parece que não. Não voltou todo mundo, não. Cadê os post-it, Maria Fernanda? Você não está estudando para as provas ainda, não? É porque eu mudei de lado no meu quarto, minha casa tá em reforma, meu quarto tá só a zona de coisa. Ai, Tá do outro coitada. lado. Não tem nem jeito de você fazer suas organizações. Você não tá entendendo o que tá meu quarto, não, Tati, de tanta Ixi, coisa. coitada. Mas pensa assim, ó, compensa. Quando vai fazer reforma é horrível, mas depois compensa, fica tudo lindo, novinho. Ai, ai, tomara, eu quero ver esse lindo logo, porque Gente, agora nós vamos conversar sobre um outro conceito, auto também. A gente falou de autocontrole, autoeficácia, e agora a gente vai falar de autodeterminação. Só que a autodeterminação, ela é baseada em outro conceito que a gente tem que conversar antes, que é o locus de controle. Locus, em outra língua, lugar, né? Então, o locus de controle é quando é o grau que a gente percebe que a gente consegue controlar, o que, que a gente consegue controlar e o que, que a gente não consegue controlar com os nossos esforços. Então, tem algumas coisas, tem algumas questões que estão ao nosso alcance de controle, né? Mas tem outras que eu não posso controlar, apesar de às vezes a gente querer, desejar muito. Por exemplo, eu tenho controle, tenho que ter controle sobre as minhas emoções, mas eu não tenho controle sobre as emoções do outro. Então, como que eu vou planejar, por exemplo, o relacionamento perfeito? Ah, o relacionamento perfeito é quando uma pessoa é assim, a outra é assim. Ah, mas eu não tenho controle sobre a vida do outro. Então, muita gente se frustra pensando que vai ter esse controle, mas na verdade ela não tem. Na nossa vida, para aplicar para a nossa vivência, essa dimensão de locus de controle, o autor pergunta assim: o que, que você pensa sobre a sua própria vida? Você acha que você é responsável pelo seu destino ou você é uma vítima das circunstâncias? E aí é uma pergunta que ele faz para tentar entender aonde está seu locus de controle, em que nível ele se encontra. Imagina que você vai fazer um teste e existem algumas perguntas para eu fazer para vocês que estão aqui no livro. Em qual afirmativa você acredita com mais força? Letra A. A longo prazo, as pessoas recebem o respeito que merecem nesse mundo. Essa é uma das possibilidades. Letra B. Infelizmente, o valor das pessoas fica sem reconhecimento, por mais que elas tentem. Outra situação para vocês pensarem. Letra A. O que acontece comigo depende do que eu faço. Letra B. Às vezes eu acho que eu não tenho controle suficiente na direção da minha vida. Tudo que acontece eu não tenho controle. Outra situação. Letra A. Uma pessoa mediana pode ter influência nas decisões do governo. Dó. Letra B. Esse mundo é governado por poucas pessoas no poder e não existe nada que uma pessoa comum possa fazer a respeito. Vocês conseguem enumerar aí na cabeça de vocês, porque foram só três tipos de situação, se você respondeu mais A ou mais B? Se a sua resposta foi principalmente A, você é o tipo de pessoa que tem um locus de controle interno. Você acredita que o tipo de controle da sua vida é você quem faz, é você quem traça o seu destino. Se você respondeu principalmente a letra B, para as questões que eu acabei de fazer, você acha que as coisas acontecem ou pelo acaso, ou que são as coisas externas a nós, é o ambiente, é a sociedade que faz a nossa vida. E aí?
que vocês acham? É A ou é B? Tati, enquanto você foi falando, é porque, tipo assim, teve questões de responder A e teve questões de responder B, né? Eu imagino que no maior, numa visão mais macro, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de questões sociais muito, muito fortes, eu imagino que uma única pessoa não faz tanta diferença, Uhum. né? Mas, obviamente, se várias únicas pessoas se juntarem, pode ser que tenha algum efeito. Mas a maior parte do tempo eu acredito que uma simples atitude única de uma pessoa só, né, não resolva muitas coisas. Ok. Acho, Vinícius. acho que depende da atitude também, né? Igual tem alguns protestos que as pessoas fazem mais radicais, né? Que ficam marcadas, às vezes até acabam mudando, né? Mas é igual o Certo? Josué falou, não é uma pessoa só, é um grupo que se une em torno de um mesmo propósito, né? Às vezes uma pessoa, você tem, por exemplo, o caso de Saigon, aquela imagem que ficou famosa do monge que tirou fogo no próprio corpo. É extremo, mas, né? Começa acende uma chama, literalmente, meu Deus, não era esse o exemplo que eu queria dar, mas ensina o caminho, aponta para um caminho e outras pessoas vão talvez falar, repetir aquele mesmo comportamento até conseguir alcançar aquele objetivo, seria nesse sentido, né? Alguém tem que começar, é isso que você quis dizer. Talvez para a sua própria vida ele não mudou, mas ele mudou para o destino de outras pessoas. Ok? Mais alguém que quer colocar algum comentário sobre a sua posição? Se nós temos controle sobre o nosso destino, se é a gente que constrói o nosso destino, ou se ele acontece por acaso, ele vai acontecendo pelas circunstâncias da vida? Ou será que são Eu as acho, duas coisas? eu acho que é mais a gente é vítima de circunstâncias, né? Às vezes as coisas estão dando certo, acontece um acidente, você perde completamente o controle. Você está aberto para qualquer momento acontecer, né? A gente tem que se esforçar, não adianta ficar, nunca vai dar certo, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, Mas, você escolha está a dizendo opção. que são as duas coisas, depende da circunstância. Mais a segunda mesmo, mais o ambiente do que a pessoa em si, eu acredito. Mas. Então, olha só o que o texto traz para a gente. Aquelas pessoas que acreditam no controle interno, eu que mando, eu que controlo a minha vida, eu que vou fazer a minha vida, essas pessoas, elas são mais propensas a se sair bem nos estudos, porque ela acredita no seu potencial, então ela estuda bastante, a conseguir parar de fumar, porque ela acredita que ela tem controle sobre uma substância e não o contrário, então ela consegue com mais força alcançar esse objetivo. Lidar de uma forma muito diferente com problemas conjugais, o que eu posso fazer para melhorar, o que está no meu controle, eu preciso melhorar, se o outro pensar assim também, a gente vai conseguir juntos melhorar esse conflito. Ter uma renda significativa, uma pessoa dessa trabalha pra caramba, porque ela acha assim, meu sustento vai sair de mim, então eu tenho que dar um jeito aqui, eu não posso ficar parada. Então ela vai ter uma renda mais significativa. E essas pessoas também vão conseguir adiar alguma gratificação para alcançar metas ao longo prazo, porque elas sabem que pode até demorar, mas um dia eu vou conseguir. Então, geralmente, o perfil das pessoas que acreditam mais no que elas fazem, constroem o próprio destino, ou seja, ela tem um locus de controle interno, são essas pessoas. Esse é o perfil. Enquanto que as pessoas que acham que o controle é externo, deixa eu ver, está na outra página. Geralmente, quando as pessoas acham que o controle é externo, elas podem ser pessoas mais pessimistas, elas podem ser pessoas, inclusive, que se vitimizam. Ah, o que eu posso fazer? O mundo é assim, não tenho nada que eu possa fazer. Oi. Em qual página que a senhora tá do livro, por favor? 68. Aqui no livro de papel, se for você tem ele em PDF,
É diferente a página. Deixa eu mostrar para você. Ó, tem essa figurinha aqui embaixo, ó. Tá dentro do capítulo 2. O que foi, Josué? Ninguém falou nada no chat, ele morreu de rir. Tá desligado seu trem. É outra coisa, ignora. Então tá. Eu vou compartilhar a tela agora para a gente falar como que esse senso de desesperança e esse senso de resignação que algumas pessoas adquirem podem, inclusive, trazer uma sensação de desamparo ou, inclusive, levar algumas pessoas mais uma tendência de depressão do que outras. Olha só, vou compartilhar a tela com vocês. Abre trem. Ih, que trem devagar. Abriu. Então, a gente vai falar sobre o desamparo aprendido, que é um conceito que está aqui no livro. Desamparo aprendido é o senso de desesperança e resignação que é adquirido quando um ser humano percebe que ele não tem controle sobre os maus eventos que acontecem na sua vida. Realmente, muita coisa ruim, principalmente ruim, que acontece na nossa vida, nós não temos controle sobre. Nós não temos controle sobre eventos da natureza, né? Furacão, terremoto, tsunami, etc. Nós não temos controle sobre o que eu já disse, que é o comportamento do outro. Nós não temos controle sobre acidentes de trânsito, acidentes em geral, doença. Se a gente tivesse controle, a gente não estava em quarentena, mas nós não temos controle em muitas situações da nossa vida. Só que algumas pessoas, elas percebem isso de uma maneira muito negativa. Eu não tenho controle sobre essas questões externas e isso aumenta a minha desesperança, aumenta a minha resignação. Então, vamos lá. O que é desamparo aprendido? Aqui, nesse slide, vai explicar dentro da psicologia do behaviorista. Todos os vocabulários que serão usados aqui é dentro da psicologia do comportamento, cognitivo-comportamental, né? O desamparo aprendido tem sido definido como a dificuldade de aprendizagem apresentada por indivíduos que tiveram uma experiência prévia com algo que foi aversivo e incontrolável. Como eu disse, um evento da natureza, uma pessoa pode, por exemplo, desenvolver medo de tempestade, fobia de algum animal, justamente porque teve uma experiência prévia com alguma coisa, um estímulo aversivo e incontrolável. Aí tem os dois exemplos aqui. Esses efeitos comportamentais incontroláveis, eles são semelhantes a alguns sintomas da depressão. Por exemplo, uma pessoa em depressão, ela apresenta um déficit motivacional, ela tem dificuldade de começar qualquer atividade. Ela fica desmotivada, ela fica desinteressada. Ela tem também, essa palavra está escrita errada, pelo amor de Deus, um déficit associativo. E ela tem também um déficit emocional, porque a gente sabe que a depressão ela tem uma questão química envolvendo, né? Não é simplesmente uma questão de comportamento. Só um minuto que eu vou colocar o computador na tomada e volto. Ui! Pronto.
o que eu quero mostrar para vocês é exatamente na questão da depressão. Então, eu vou pular alguns slides aqui. Tanto o estresse quanto o desamparo aprendido, eles podem ser generalizados entre as espécies. Olha que interessante essa comparação que eles vão fazer aqui na frente. Não é isso? Estou chegando. O desamparo aprendido com o modelo animal. A gente sabe que quando a pessoa está deprimida, ela tem um comportamento de abandono, ela se sente sozinha, mesmo estando com a ajuda da família, mesmo estando sendo assistida. E olha aqui que interessante essa comparação, que é muito similar o comportamento de pessoas deprimidas e o comportamento de um animal desamparado. Então, o ratinho ficar passivo ante o choque, ele não toma nenhuma atitude mais, é muito semelhante ao indivíduo que não age sobre o meio quando ele se encontra sentindo esse tipo de desamparo, sentindo ou depressão, ou solidão, ou medo. É muito semelhante, não é? Eu achei incrível essas duas figuras aqui. Algumas coisas podem potencializar o nosso estresse e futuramente pode também potencializar um caso de depressão. Por exemplo, a solidão. Tanto os estressados quanto os depressivos, eles diminuem o tipo de comportamento social. Eles aumentam um comportamento de fugir de um evento social, de não querer estar junto com as pessoas, perdem a vontade da rotina anterior, do seu cotidiano, né? Ela não quer fazer nada. Então, tanto o estressado quanto o depressivo, eles têm esse tipo de atitude. A causa mais óbvia para esse tipo de comportamento é porque a pessoa não tem, talvez, habilidade social. É isso que é esse HS aqui. Falta habilidade social. Às vezes o repertório da pessoa é inadequado. Olha esse exemplo que está aí desse homem com raiva. Vocês já viram? Eu já vi cenas de filme. Acho que eu vi um ontem que tinha uma cena dessa. O cara telefona, a pessoa não dá a resposta que ele queria. E hora de desligar, ele bate o telefone assim, como se ele estivesse batendo na pessoa com quem ele falou. Mas, na verdade, ele está destruindo um bem dele. Ele está destruindo o aparelho telefônico dele. Então, isso é um comportamento que é um repertório social inadequado. Porque está faltando uma habilidade social dele pensar assim, e é bem lógico isso, né? O outro lado, do outro lado, já desligou o telefone e ele não está vendo eu aqui dar esse piti todo. O que adianta? Vai extravasar a minha raiva. Isso não é muito inteligente, né? Tem outras formas de extravasar a raiva. Então, pessoas depressivas, elas geralmente, elas não dispõem de um leque muito grande de habilidades sociais. Geralmente, elas não se comportam de uma forma esperada. E elas são ativamente evitadas pelas outras pessoas. Então, a gente percebe que a dificuldade, tanto do estressado quanto do depressivo, na ausência de habilidades sociais, pode ser comparado também. Eu vou passar mais para frente, porque eu não cheguei ainda onde eu quero, que é na questão do tratamento. Aqui. Estresse é um desamparo aprendido no nosso dia a dia. E como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Porque tanto os animais quanto as pessoas, eles passam por eventos que são desagradáveis, que são negativos, que não tem controle. Tem muita coisa sobre a nossa vida que nós não temos controle. E alguns desenvolvem o que a teoria da psicologia social chama de desamparo aprendido,
que pode ser tanto um comportamento depressivo, como pode ser também um comportamento estressivo. Vamos lembrar o que é estresse. Ai, gente, esse trem toda hora tá me atrapalhando. Aí. Propriedade de eventos e situações que enfrentamos. Resposta de um indivíduo a um evento ou situação ameaçadora. Vamos traduzir então. Existe um evento, uma situação que a gente está enfrentando e de alguma forma a gente sente que aquela situação ela é ameaçadora. Eu fico sem... eu não tenho uma visão da solução daquele problema. Se eu não estou vendo a solução do problema, se eu penso que não vou conseguir, o que isso desenvolve em mim? Um possível estresse. É um conflito. Se eu estou numa situação de conflito, eu vou me estressar. Gente, é errado estressar? Lógico que não. O problema é como que eu vou lidar com esse estresse, como que eu vou solucionar essa situação de tensão. Então, os psicólogos da área da saúde, eles distinguem alguns tipos de respostas para o estresse. Aliás, perdão, eles distinguem os estressores de uma possível tensão. Estressor é o evento que está desencadeando alguma coisa que eu tenho ou que me adaptar, ou que enfrentar. Que exemplos a gente pode citar aqui? Há um estressor, uma doença, um diagnóstico de uma doença séria, um tratamento que pode ser muito prolongado, que pode ter efeitos colaterais ruins. Isso é estressor. E eu vou ter que fazer o quê? Ou me adaptar, ou enfrentar, né? Geralmente, as respostas vão ser físicas e emocionais. Depende de como a pessoa percebe esse estresse. Então, eu vivo dando esse exemplo, ele é mais do que repetido, eu sei, mas tem pessoas e pessoas. No que sentido? Tem gente que recebe uma notícia ruim e reage de uma maneira terrivelmente negativa, aceita aquela notícia, compra aquilo para si e prostra. E tem outras que, é assim? Não, pera lá, nós vamos dar um jeito. E ainda depois vai dar aula de como que enfrenta esse tipo de situação. Então, o estresse, ele pode ser definido como um processo. Esse processo é a forma como a gente percebe e como a gente responde a alguma ameaça. Esse responde pode ser ter tanto um componente fisiológico quanto também um componente psicológico. O fisiológico pode ser a adrenalina, que eu tenho uma descarga de algum tipo de adrenalina, de algum tipo de substância no meu organismo, e quando eu tenho uma ameaça, aquilo me acende para eu correr, ou aquilo me ativa para eu lutar. Então, isso é um processo, um componente fisiológico de um evento estressante. Gente, eles colocaram o Charlie Brown como depressivo. Eu fiquei com tanta dó dessas figurinhas do Charlie Brown. E realmente, né? Ele é super para baixo. Quem é fã do Charlie Brown que me perdoe, mas eles colocaram o Charlie Brown como depressivo. Eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, porque ele é bem curtinho. Deixa eu compartilhar o som também. Todo mundo já viu Um Sonho de Liberdade? Vamos assistir esse pedacinho aqui do filme para vocês entenderem do que a gente está falando. Vamos ver se vai rodar, né? Good luck, Roxy. Dear fellas, I can't believe how fast things move on the outside.
I saw an automobile once when I was a kid, but now they're everywhere. The world went and got itself in a big damn hurry. The parole board got me into this halfway house called the Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway. It's hard work, and I try to keep up, but my hands hurt most of the time. Make sure your man double bags. Last time he didn't double bag, and the bottom near came out. Make sure you double bag, like the lady says, understand? Yes, sir. Surely will. I don't think the store manager likes me very much. Sometimes after work, I go to the park and feed the birds. I keep thinking Jake might just show up and say hello, but he never does. I hope wherever he is, he's doing okay and making new friends. I have trouble sleeping at night. I have bad dreams like I'm falling. I wake up scared. Sometimes it takes me a while to remember where I am. Maybe I should get me a gun and rob the Foodway so they'd send me home. I could shoot the manager while I was at it, sort of like a bonus. I guess I'm too old for that sort of nonsense anymore. I don't like it here. I'm tired of being afraid all the time. I've decided not to stay. I doubt they'll kick up any fuss. Not for an old crook like me. Eu não vou continuar o restante porque a cena é mais forte do que eu queria que vocês assistissem. O filme não está legendado, mas o que tem a ver a sensação de desamparo e o estresse que foi apontado nessa cena? Gente, estar livre da prisão, para algumas pessoas, é um pesadelo. Não é a liberdade de fato. Ainda mais na idade desse senhor, que já não tinha família, já não sabia onde se encontravam, e talvez dentro da prisão ele já tinha alcançado, que é o caso, um status, né? Ele já é uma pessoa mais velha, ele era respeitado, ele era ouvido, ele dava conselhos, mas fora da prisão ele arrumou um emprego onde ele estava sendo humilhado, onde ele, por causa do estigma de ex-presidiário, ele não tinha o respeito que ele tinha alcançado dentro da prisão. Então, o que significa isso? É o exemplo que eu dei agora há pouco, a mesma situação, para uns pode ser libertadora, pode ser positiva, e para outros pode significar um pesadelo. Então, é por isso que tem o trailer, um pedacinho desse filme aqui, para apontar. Aqui não tem vídeo, não. Aqui só fala desse filme aqui. Vocês já assistiram esse filme? Esse é mais recente. Precisamos falar sobre Kevin. Já ouviram falar desse filme? É uma mãe que não queria ter filhos, e aí ela teve um filho, e ele foi um filho bem problemático,
E o filme é todo um enfrentamento, toda uma dificuldade sobre criação de filhos. Então, ele também está falando sobre uma situação estressora e da questão do desamparo aprendido, quando uma pessoa não se sente amada, quando a pessoa se sente sozinha. E, por último, eu quero destacar aqui, junto com esse slide, que o desamparo aprendido, gente, ele é muito forte em mulheres que sofrem de violência doméstica. Às vezes a gente se pergunta, né, principalmente nós mulheres, nos perguntamos como é que pode? Como que ela aceita? Por que que ela não denuncia? Por que que ela não foge desse homem? Ela já aprendeu, gente. O desamparo aprendido, ele faz com que a pessoa estabilize, ela congela, é mais do que estabilizar. Ela congela numa situação em que ela não gostaria de estar e ela não vê saída para aquele problema. E ainda mais, para atualizar a nossa aula, nós não precisamos falar da polêmica não, mas é só para a gente lembrar do que está acontecendo essa semana, que foi a atrocidade que foi aquele julgamento da Mariana, né? Então, como que as mulheres hoje em dia, ela tem condição financeira, para poder fazer a denúncia, ela tem todo um aparato. Agora imagina uma mulher de classe social mais baixa, que apanha do marido, como que ela vai denunciar? Ela vai falar assim, não, coitada, aquela lá, que é muito melhor do que eu, que é uma influencer, que todo mundo conhece, ela está sendo injustiçada, eu sou zero perto dela. Então, o desamparo aprendido, ele é observado, a gente compara os comportamentos de outras pessoas com os nossos, e isso faz com que ele aumente. Mas existe prevenção e existe tratamento, que é a última coisa que a gente vai conversar. A sugestão que tem aqui de tratamento ainda é dentro da psicologia comportamental. Eles dão uma ideia de reverter tanto o processo de locus de controle, quanto também o de desamparo aprendido. Então, que tipo de tratamento que eles propõem? Eles propõem um tratamento em grupo, de fazer um treinamento de apertar botões, e as respostas podem, de alguma forma, condicionar as pessoas, condicionar não, pode fazer com que as pessoas sintam que há solução para alguns problemas, eu não vou entrar nesse teste, mas dentro da terapia, eu achei interessante as propostas que eles fizeram, os procedimentos de terapia com humanos, a reverter a experiência que a pessoa tem diante de eventos controláveis. O que eu posso fazer? Tem algumas coisas que eu não tenho controle, mas outras eu posso fazer alguma coisa. Então, eles fizeram aqui de novo um outro teste com grupo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o individual, que é... Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, esse exemplo. Um adolescente estudou muito e não passou no vestibular. E ele ganhou um carro sem um motivo muito especial. Então, o terapeuta identificou o grau de correspondência entre a regra e a contingência e tentou ajudar o cliente a discriminar quando a regra é precisa ou não. Então, esse modelo aqui está se referindo a um grau de correspondência entre as regras do cliente e as contingências do seu cotidiano. Muitas vezes, alguns pais podem falhar no sentido de estar querendo consolar um filho, tentando, nossa, ele não passou no vestibular, ele não passou no concurso que ele queria, tadinho, né? Vamos fazer alguma coisa para ajudar? E aí fica parecendo que está reforçando aquela situação. Ao invés de consolar, está reforçando, está dizendo, olha, você não conseguiu, mas está aqui seu presente. Ué, como assim? Né? Então a pessoa pode se sentir mesmo um nada. Nossa, minha família realmente não acredita em mim. Ao invés deles cobrarem, falarem, a gente acredita, você é capaz, numa próxima tentativa você consegue. Não, dá um presente.
Tem muita gente que às vezes erra tentando ajudar, com boas intenções. Aqui também fala, eu não estou conseguindo achar e nosso tempo já está acabando, não sei se passou e eu não vi, sobre, como é que chama, gente, a técnica de expor a pessoa com... Dessensibilização sistemática. Essa. Eu li aqui antes, está falando da dessensibilização em algum lugar. Acho que é quando eles fazem um teste e mostra uma cena de vídeo que outras pessoas passam por aquela situação e conseguem vencer aquela situação. Talvez, quer ver o que é interessante? A apresentação de uma música, de um teatro, de um recital, tem público. Então, de repente, a pessoa treina ali o piano, treina o instrumento dela horas e horas por semana, e no dia da apresentação, ela não consegue, ela trava, ela toca errado, e ela fica totalmente frustrada e traumatizada com aquele episódio, e pensa assim, nunca mais eu quero tocar em público. Então, o que a gente pode fazer por essa pessoa? Mostrar que é possível. Outras pessoas conseguem, se outras pessoas conseguem, ela também pode conseguir, porque ela só tem na cabeça dela aquela imagem negativa. Então, a gente tem que provocar imagens positivas para o cérebro dela entender que é possível. Se ela tentar de novo, pode ser que ela consiga. Então, é uma proposta também de dessensibilização e de enfrentamento. Era essa palavra que eu queria, do enfrentamento. Bom, o livro fala sobre o desamparo aprendido, tem um texto aqui, eu trouxe para vocês esse slide com algumas comparações também que eu achei pertinente, mas aplicadas, né, ao estresse e à depressão, que não está no livro, é um complemento, tá bom? Gostaria de saber se tem alguma pergunta. Ficou claro o conteúdo? Vocês ficaram caladinhos de repente, é porque estava tudo bem, né? Então tá bom. Bom, eu vou, como eu disse no início da aula, eu vou marcar direitinho quais são os conteúdos da prova e vou mandar para Ana Luísa compartilhar com vocês no grupo, tá bom? Eu tô pensando de não escrever exatamente as páginas, mas escrever os temas. Porque as páginas que eu tenho no meu livro são diferentes das páginas que vocês têm no PDF. Não, perdão, eu tenho o PDF aqui, eu marco no PDF também, tá? Vou escrever. Então, todos os slides que estão na plataforma, todos os artigos que a gente conversou que estão na plataforma também, e as páginas do livro que eu vou mandar para vocês, que são a matéria da prova. Ok? O que vai somar com a prova? Nessa disciplina, o trabalho do filme da prisão de Stanford. Vocês estão assistindo? Já fizeram? Tem um cachorro sonhando. Ele gritou aqui, está dormindo. De novo. Depois fala que bicho não sonha. Gente, então eu desejo para vocês um bom fim de semana, uma boa semana de prova, tá bom? E aí a gente se encontra daqui 15 dias na aula de Psicologia Social de novo. Beijão para vocês. Tchau, tchau.